Capítulo 147, Vou desperdiçá-lo hoje à noite. Tradução, Alzir revisão, Zezin. Porra, Yangzin. Murongzi apertou os dentes, o coração cheio de ódio. Embora o grande banquete tenha sido realizado no Palácio Imperial, o responsável pela organização foi o príncipe da nuvem, Yangzin. Não era de admirar que, antes desta noite, ninguém conhecesse a identidade do grande convidado do Vale dos Sete Mistérios. Parecia que Yang Zeno já havia tomado o lado de Ouyang-Jua e se ofereceu para ajudá-lo a procurar mulheres lindas. Quando Ouyang-Jua chegou à cena, ele imediatamente atraiu a atenção de todos os presentes. Mesmo o imperador levantou-se ligeiramente e assentiu. Mas, a primeira pessoa que Ouyang-Jua colocou seus olhos foi Lin Ming. Ele sorriu diabolicamente com uma expressão pensativa. Ao ver Ouyang-Jua olhar para ele, Lin Ming franziu o senho. Esse olhar era, obviamente, o mesmo que quando alguém em posição superior observava alguém abaixo deles, era um olhar cheio de zombaria e pena. Quando Ouyang-Jua entrou lentamente no palco, seus olhos rondaram na sala inteira. Ele olhou um pouco para Bai Jingyun, Wang Yuhan e até o corpo de Qin Shengjuan antes de sair. Essa pequena pausa encheu Bai Jingyun com ansiedade tremenda. Isso foi ruim, mesmo Yuhan foi arrastado. Qin Shengjuan não teve medo porque já era um discípulo central do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Embora seu status fosse menor do que o de Ouyang-Jua, à luz de sua reputação de talento de sexto grau, Ouyang-Jua não tentaria atacá-la. No futuro, Qin Shengjuan provavelmente se tornaria um discípulo direto de um ancião do Vale dos Sete Mistérios. Mas, Wang Yuhan era diferente. Na frente de Ouyang-Jua, ela não tinha um fundo profundo para se proteger. Ouyang-Jua tossiu para limpar a garganta e disse, estou muito feliz por estar aqui no Reino da Fortuna do Céu. Esta noite, estou muito feliz por poder conhecer todas as elites do Reino da Fortuna do Céu. A razão pela qual cheguei ao Reino da Fortuna do Céu hoje, é principalmente olhar os principais desenvolvimentos do reino e dar uma olhada nos fortes e jovens heróis deste grande país. Além disso, o enviado Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu estará retornando à seita principal. Então, para estes próximos 6 meses, vou substituir temporariamente o enviado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Como Ouyang-Jua disse isso, Bai Jingyun sentiu uma explosão imediata de tonturas dolorosas. Ouyang-Jua realmente seria o enviado Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu. Isso foi apenas uma terrível novidade que não poderia ter piorado. Ela já esperava que os próximos 6 meses fossem o pesadelo de todas as meninas bonitas dentro do Reino da Fortuna do Céu. Todas as meninas com mesmo um pouco de fama, como Murongzi ou Wang Yuhan, se tornariam o alvo de Ouyang-Jua. Mesmo que quisessem se esconder, não podiam. Eles já eram muito famosos. Era possível que mesmo antes de Ouyang-Jua ter chegado ao Reino da Fortuna do Céu, que ele já havia estabelecido um objetivo e decidiu que Murongzi e Wang Yuhan seriam suas presas. No corredor sinuoso fora do salão do banquete, Murongzi ouviu a declaração de abertura de Ouyang-Jua. Ela agora sabia, simplesmente não havia significado em se esconder. O motivo que Ouyang-Jua tinha chegado ao Reino da Fortuna do Céu como o enviado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios foi por causa deles. Murongzi apertou os dentes e pensou em voz alta, seu maldito assediante sexual, se você se atreve a mover-se para mim ou colocar um dedo no meu corpo, vou cortar o seu pau e eu vou morrer com você. Depois que o príncipe herdeiro Yang Lin ouviu esta notícia, ele também não parecia muito bem. Ele sabia que este banquete foi organizado por seu 10º irmão mais novo, o príncipe Nuvem. O que significou que o acolhimento de Ouyang-Jua foi organizado por Yang Zin. Era óbvio que Yang Zin já havia conseguido fazer algum tipo de acordo com Ouyang-Jua sobre o futuro trono.
Hoje, Yang Zhen não hesitou em ocultar a identidade de Ouyang Jua e convidou tantas filhas lindas de grandes e respeitadas famílias. Esta foi uma grande ofensa para todas aquelas famílias. A razão pela qual ele poderia fazer isso era porque Ouyang Jua assumiria o papel do enviado do Vale dos Sete Mistérios e assim Yang Zhen achou um suporte. Yang Lin certamente sabia que Zhang Guanyu e Yang Zhen estavam pertos. Sem dúvida, estes dois formaram uma aliança, e aquele que os promoveu para formar esta aliança foi Lin Ming. Lin Ming era o inimigo comum de Yang Zhen e Zhang Guanyu. Com toda a probabilidade, o que convidou Ouyang Jua foi Zhang Guanyu. De alguma forma, conseguiu obtê-lo como suporte. Ele não podia imaginar o tipo de preço que Zhang Guanyu pagaria por isso. Pensando nisso, Yang Lin respirou fundo. Quando obteve o apoio de Lin Ming, ele pensou que já havia ganhado a metade da batalha. Mas, depois de experimentar Zhang Guanyu e o último movimento de Yang Zhen, ele já havia perdido o jogo antes que ele pudesse pensar em um retorno. Seja Zhang Guanyu ou Yang Zhen, não eram pessoas que iriam conceder facilmente. Como era possível que eles se sentassem e esperassem morrer apenas por causa de Lin Ming? Lin Ming notou a mudança na expressão de Yang Lin, bem como os rostos de Zhang Guanyu e Yang Zhen, cheios de alegria, e imediatamente entendeu que isso era por causa de Ouyang Jua. Agora estava claro para ele, assim que, quando Ouyang Jua entrou, olhou para Lin Ming como um gato que provocava um rato. Então é assim que era. Eu era o rato. A expressão de Lin Ming não mudou, e ele ainda estava calmamente sentado em sua cadeira como antes. Mas neste momento, Zhang Guanyu, balançando o leque, caminhou até o príncipe herdeiro. Lin Ming e o príncipe herdeiro estavam sentados muito próximos um do outro, e o olhar de Zhang Guanyu caiu sobre Lin Ming. Havia uma felicidade implícita nesse olhar, como se fosse exatamente a mesma expressão que Ouyang Jua tinha, de um gato brincando com um rato. Se alguém pensasse que havia algo diferente sobre isso, seria que havia uma pitada de intenção assassina escondida debaixo dessa fachada sorridente. Príncipe herdeiro, Sua Alteza. Zhang Guanyu curvou-se. Sar Zhang. Embora Yang Lin desejasse matar Zhang Guanyu em seu coração, Yang Lin manteve seu comportamento amigável e sorridente. Príncipe herdeiro, Sua Alteza, parece que Lan Yunhui, senhorita Lan, está no palácio do príncipe herdeiro. O senhor Ouyang gostaria de ver a senhorita Lan. Eu estava pensando o que Sua Alteza pensou disso. Embora Zhang Guanyu falasse em voz baixa, como poderia Lin Ming, que estava sentado ao lado do príncipe herdeiro, não ouvir? Embora Lan Yunhui já não tivesse nada a ver com Lin Ming, este Zhang Guanyu, repugnante, repetidamente tentou usar esse assunto para atacar o coração das artes marciais de Lin Ming em vão. Lin Ming sentiu apenas como se houvesse uma mosca voando ao redor, era apenas irritante e extremamente incômodo. Assim que Yang Lin ouviu Zhang Guanyu dizer isso, houve uma ligeira mudança em sua expressão, mas foi imediatamente restaurado para um sorriso agradável. Realmente sinto muito, mas este príncipe já enviou senhorita Lan para longe. Quanto a onde ela foi mesmo este príncipe não sabe. Zhang Guanyu ficou assustado, sorriu e disse, Sua Alteza, desde que cheguei a uma pessoa tão importante como você, isso significa que eu recebi notícias precisas. Eu não sou uma pessoa que gosta de bater ao redor do arbusto, então vou dar a Vossa Alteza alguns conselhos. Lan Yunhui é muito importante para o cultivo do Sr. Ouyang. O Sr. Ouyang já expressou que ele se concentrará em seu cultivo e não tem intenção de participar da luta pelo trono. Enquanto Sua Alteza o Príncipe da Coroa entregar Lan Yunhui, então o Sr. Ouyang permanecerá neutro em Sua Alteza e a luta do Príncipe Nuvem pelo trono. Eu me pergunto o que o Príncipe Herdeiro pensa sobre isso. Como Zhang Guanyu disse isso, o rosto de Lin Ming afundou. Ele não podia deixar de admirar o quão verdadeiramente complicado, insidioso e totalmente vicioso este Zhang Guanyu era. Ele estava tentando alienar o relacionamento do príncipe herdeiro com Lin Ming. A situação atual era que o príncipe herdeiro não queria que Ouyang Jua fosse seu inimigo.
Este assunto foi por causa de Lin Ming. Se Lin Ming e Zhang Guanyu não fossem inimigos, então ele não iria recorrer a que Ouyang Jiwa aparecesse pessoalmente e assim, deixar o 10º príncipe ter o apoio de um futuro enviado do Vale dos Sete Mistérios. Este ataque à influência do príncipe herdeiro era simplesmente muito drástico. Em outras palavras, o príncipe herdeiro olhou para Lin Ming para ajudá-lo, mas, em vez disso, não só ele não se beneficiava de seu relacionamento, mas ele havia acabado seguindo o diabo. Se fosse outra pessoa, eles já teriam pisado rapidamente Lin Ming debaixo do pé deles. Nesse momento, Zhang Guanyu ofereceu a neutralidade de Ouyang Jiwa como isca. Mesmo que o príncipe herdeiro sabia perfeitamente que sua tentativa de alinhá-lo e Lin Ming, ele não conseguiu rejeitar, porque a ameaça de Ouyang Jiwa era simplesmente muito grande. O príncipe herdeiro não se atreveu a desobedecê-lo. Este movimento de Zhang Guanyu só poderia ser descrito como vicioso, ele estava lentamente tentando isolar Lin Ming. Julian foi o melhor exemplo. A razão pela qual Julian terminou em um estado tão miserável foi por causa da grande força de Lin Ming, que causou o 10º príncipe e a família Ju para temer Lin Ming, então eles expulsaram diretamente Julian da família. Agora, Zhang Guanyu estava tentando lidar com Lin Ming em um método semelhante, e trouxe Ouyang Jiwa. Não só Lin Ming falharia o teste de discípulo principal do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, mas também perderia o apoio e o asilo do príncipe herdeiro e eventualmente, seguiria o mesmo destino que Julian. Depois que Zhang Guanyu disse essas palavras, Yang Lin não conseguiu mais manter sua calma. Se ele pudesse pensar nisso, Lin Ming também poderia pensar nisso. Zhang Guanyu. Que vilão sinistro! Yang Lin amaldiçoou com raiva em sua mente. Ele não pôde deixar de olhar para Lin Ming. Lin Ming indiferentemente disse, Lan Yunhui foi originalmente resgatado por Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. Nesse caso, não tenho o direito de interferir na decisão da Alteza. Sua Alteza, por favor, decida por sua conta. Yang Lin respirou fundo. Embora ele estivesse geralmente calmo, neste momento as palmas das mãos suavizavam com o suor. Tinha um leve pressentimento de que essa seria a decisão mais importante em toda a vida, se ele decide ficar ao lado de Lin Ming, ou se submete voluntariamente ao enviado do Vale dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu, Ouyang Jiwa. Houve um profundo silêncio que durou 10 horas, antes de Yang Lin finalmente ter dito, minha influência é inferior ao meu 10º irmão mais novo, minha força militar é inferior ao meu 10º irmão mais novo e minhas finanças são inferiores às do meu 10º irmão mais novo. Quando eu estava no meu mais baixo e tudo o que eu tinha era inferior ao meu 10º irmão mais novo, o irmão Lin preferiu ficar de meu lado e me apoiar na minha posição difícil. Eu, Yang Lin, sempre suportarei a graça oportuna quando ele me ajudou no meu coração. Desde a antiguidade, os imperadores têm sido ambiciosos e ferozes. De acordo com isso, talvez eu não seja adequado para ser um imperador, mas se um dia eu realmente subisse ao trono, então eu certamente consideraria os oficiais como meus irmãos e os cidadãos comuns como meus pais benevolentes. Mesmo que as observações de Yang Lin o colocassem numa situação terrivelmente desfavorável, ele ainda disse isso. Quando Lin Ming ouviu isso, seu coração se moveu, ele também não esperava Yang Lin de repente pronunciar essas palavras. Mesmo neste tipo de situação, Yang Lin continuou a ficar ao seu lado e se revoltou contra Ouyang Jiwa, o emissário dos Sete Mistérios. Dependendo apenas disso, Yang Lin era verdadeiramente uma pessoa que valia a pena conhecer. Se um imperador tomasse um funcionário como um irmão, o oficial levaria o imperador como amigo. Se o imperador considerasse o funcionário como inútil, então o oficial consideraria o imperador como um inimigo. Agora, Lin Ming decidiu completamente ajudar o Yang Lin a subir no trono. O Reino da Fortuna do Céu era a casa de Lin Ming, e sua família ainda estava aqui. Naturalmente, ele esperava que seu país também tivesse um governante gentil e justo. Oh! Então, Sua Alteza não planeja entregar a Lan Yunhui.
Zhang Guanyu sorriu quando perguntou. Mas, desta vez, não muito longe de Zhang Guanyu, Ouyang Jua também estava olhando em sua direção. Ele estava sorrindo, mas seu sorriso ficou um pouco frio. Este príncipe disse que a senhorita Lan não está mais no palácio. Haha, pois Sua Alteza o Príncipe Herdeiro diz isso, então você ousaria permitir que as pessoas pesquisassem? Presunçoso. Hehe, é claro que eu não ousaria procurar em mim mesmo. Mas e se isso fosse o pedido do Sr. Ouyang? Como Zhang Guanyu disse isso, o tez do príncipe herdeiro mudou. Se Ouyang Jua quisesse procurar o palácio, não havia nada que ele pudesse fazer. Neste momento, a tensão grossa na sala era palpável, toda a sala de banquetes se virou para ver isso se desenrolar. De repente, Lin Ming abriu a boca para dizer, Sr. Zhang, de repente, lembrei que havia um duelo entre nós. A ideia de Li Ming era muito simples. Uma vez que Zhang Guanyu formou uma aliança e encontrou alguém para lidar com ele, então aquele que pegou o primeiro golpe teria a vantagem. Esta noite, ele duelaria Zhang Guanyu e o desperdiçaria completamente, de modo que ele não pudesse mais jogar truques tão inteligentes novamente.